A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Quando comungamos Jesus na Eucaristia, ele desce à mansão dos mortos do nosso interior. Vamos aprender com o Padre Léo. Se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, inclusive tomou sobre si os nossos traumas. Inclusive os traumas que ainda poderão vir, de rejeição, de tudo aquilo que nós falávamos hoje, no primeiro momento da reflexão. Jesus já tomou. Por isso, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso a nossa fé diz que ele desceu à mansão dos mortos. Quando a gente escuta essa oração, que nós fazemos quase todos os domingos, porque agora, por exemplo, no período do Advento, no Advento ainda tem exceções, de período, por exemplo, da Quaresma, não se reza, ou creio em Deus Pai. Quando nós rezamos o credo, nós até talvez imaginemos Jesus descendo à mansão dos mortos, lá no inferno. Há uma visão linda no sábado santo, a oração da manhã, na vigília que os religiosos rezam, uma beleza de oração, contando a chegada de Jesus ao inferno. Ele foi lá. Mas essa certeza da fé não significa só aquilo que Jesus fez, o dia que ele morreu e foi sepultado. Significa que Jesus pode fazer isso hoje, comigo e com você. Quando nós acolhemos Jesus na Eucaristia, ele também desce à mansão dos mortos que está aqui dentro. Nós temos uma mansão dos mortos aqui dentro. Por isso esse novo livro, A Cura dos Traumas da Morte. Nós temos uma mansão aqui dentro. Jesus desceu aos infernos. Nós cultivamos infernos aqui dentro. Há um capítulo nesse livro que realmente ficou uma beleza, a capa e o conteúdo, graças a Deus. Eu fiquei entusiasmadíssimo com o trabalho que a editora fez. É um trabalho de fato nobre, ficou um livro nobre, um livro fácil de ler, um livro bonito, agradável, né? Realmente ficou, estou falando da parte técnica, ficou muito bom. E o conteúdo, se eu escrevi a partir das reflexões, a partir de pregação que eu fiz aqui também, é porque eu acredito de fato nisso. Essa cura dos traumas da morte não é só para as mortes físicas de pessoas que já deixaram esse mundo, mas é aquilo que está morto dentro de nós. O inferno, quando eu falo aqui em criar céu, em deixar rastros de Deus por onde a gente passa, temos que começar aqui dentro, criar céu aqui dentro. Aonde? Aonde encontram-se os meus infernos. Quantos, gente, que vive um inferno interior? O que tem aqui dentro é só o que não presta, só vem imagem negativa. A pessoa torna-se pessimista, torna-se um sentimento de vítima. A pessoa só tem malícia, só tem maldade. Olha as palavras de antes, o versículo 29 a 31, a pessoa só tem malícia, a pessoa só tem maldade, a pessoa só pensa que vai dar errado e aí já se prepara para dar errado. Isso é inferno que tem dentro de você. Você tem que deixar Jesus descer aos seus infernos.
Aliás, ninguém vai para aquele inferno que está lá, não sei aonde, né? E também ele não quer saber, não quer endereço, quem souber não me conta, porque eu não quero ir para lá de jeito nenhum. Ninguém vai para aquele inferno se não cultivar o inferno dentro de si, se não tiver sintonia. Tem que aprender o idioma primeiro. Quando você vai para um país estranho, você tem que aprender o idioma. Para você ir para o inferno, você precisa aprender o idioma do inferno. E alguns de vocês já estão dando aula. Já está fluentemente falando o idioma do demônio. Quem aí fala o idioma do demônio? Não levanta a mão, não é bom. A pessoa fala. Não pensa que o idioma do demônio é a pessoa que fala. Pessoa que faz careta, faz coisa. Não, isso é passageiro. O idioma do demônio é ódio, raiva, briga, impureza. É isso, meu filho. Quantos de nós já sabemos falar bem? Alguns já falamos uma frasezinha inteira, né? E quantos já estão dando aula? Tem mãe aí que já é professora do idioma para os filhos. Você passa na casa dela, você escuta ela dando aula. E ela dá aula com entusiasmo. A berra. Vai para o quinto dos infernos. Xinga e grita e berra. Esperneia. Tudo bem, professora? Como vai? Alguns já é mestrada. MBA em inferno. Porque está aqui dentro. Está cultivando aqui dentro. Descer aos infernos significa descer aos meus infernos. Eu tenho infernos aqui dentro de mim. Aliás, eu se não controlar, ele toma conta. Sim, o meu temperamento é medonho. Eu tenho aqui dentro de mim. Tem um criame aqui. Tem alguns capetinhos que já estão aprendendo a andar. Está engatinhando já. Já está fazendo um criame de coisa ruim dentro da gente. Já. Isso é um absurdo, mas é verdade. Então, deixar Jesus entrar à mansão dos mortos, deixar Jesus descer aos nossos infernos, aonde nós matamos e largamos mortos aqui dentro. Está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo venha cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quando amanhecer, entra, a porta está aberta. Senhor, não sou digno, mas vim te escutar. Entra, a porta está aberta, quero que comigo cear. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Entra, Senhor Jesus, em meu coração.
presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Senhor Jesus, em meu coração, vem inundar meu ser com tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual. Quero sentir o amor que nunca tive, porque não quero ser igual quando amanhecer. Quando amanhecer. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus e São Pedro caminham sobre as águas.
Interessante nós notarmos nesse capítulo 14 de São Mateus que o único evangelista, São Mateus, que descreve lá no capítulo 16 São Pedro como rocha firme da igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é este o único evangelista que também relata, 2 capítulos antes, no evangelho de hoje, Pedro afundando na água. Ou seja, o contraste não poderia ser maior. Ou seja, no evangelho de hoje, Pedro não é pedra, Pedro é água. Pedro vacila, enquanto Jesus quer conduzi-lo por um caminho de crescimento na fé, não somente crescimento na fé, uma fé que vai verdadeiramente configurando o coração de São Pedro ao coração de Cristo. É interessante, é bom, é importante nós enxergarmos estes processos na vida dos santos. Para nós entendermos que os santos não nasceram santos. Isso nos alimenta muito e nos faz um bem enorme de nós vermos que o grande São Pedro, o grande mártir, que irá testemunhar a Cristo nos confins da terra e vai finalmente entregar a sua vida sendo crucificado de cabeça para baixo em Roma, o príncipe dos apóstolos começou afundando na água. Vejam, aqui nesse capítulo 14 é importante nós recordarmos o seguinte: São Pedro não é simplesmente um sujeitinho recém-convertido que se aventurou e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas, e pronto, foi. Não. São Pedro, aqui, ele já se entregou a Cristo de uma forma que muitos de nós não nos entregamos. São Pedro disse a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E de fato ele deixou suas coisas materiais, deixando as redes, ele o seguiu, deixou os vínculos familiares e os apegos, deixando tudo, ele seguiu Jesus. E neste ato generoso de bravura, São Pedro está sendo sincero. Não pensemos que ele fez isso simplesmente de forma estabanada, impensada. Não. São Pedro tinha muito o que perder e entregou a Cristo. A sua entrega é sincera, mas ela ainda não é profunda da forma como Jesus quer que ela seja. E isto é algo que nós podemos e devemos observar em nós mesmos. Não necessariamente o seu amor, a sua fé, a sua entrega a Deus é falsa. Você fez atos de fé sinceros. Você fez atos de amor e de generosidade sinceros. Mas, apesar desta sinceridade, a coisa ainda é superficial, não é profunda. Não atingiu lá as raízes do seu coração. Ou seja, ainda tem muita desordem passional, afetiva, ainda tem muitos apegos às criaturas. Aqui no caso, por exemplo, São Pedro se desapegou dos seus bens materiais, se desapegou da sua família, mas ele está mostrando aqui que não se desapegou de si mesmo. De repente vem a possibilidade de ele perecer. E ele vacila e afunda na água. Então vejam, meus queridos, como nós temos dentro de nós camadas que precisam ser ainda atingidas. E os acontecimentos da vida são para nós uma grande caridade divina, uma grande bondade de Deus quando Deus nos desmascara. Quantas vezes nós nos iludimos, como São Pedro lá na última ceia,
dizendo a nós mesmos e a Jesus com sinceridade: Senhor, eu irei contigo até a morte. Jesus, que vê o nosso coração, vê que aquilo é sincero, mas que não tem profundidade e consistência que deveria. E Jesus, então, pacientemente não nos abandona, mesmo quando nós afundamos na água, mesmo quando nós o negamos 3 vezes. Vamos então pedir a Deus a graça do Espírito Santo. A graça do Espírito Santo para que no meio das humilhações, das misérias e nossos erros, nossos tropeços, nós enxerguemos que bom que Deus está mostrando minhas desordens. Que bom que Deus está me humilhando. Que bom que Deus está dizendo com toda sinceridade, desculpa a expressão, na minha cara, como Jesus diz a São Pedro: homem fraco na fé, por que duvidaste? Que bom quando Deus nos humilha. Não desanime. Procure retomar o caminho, pedir ao Espírito Santo mais profundidade. Se alegre quando Deus mostra a sua verdade dolorosa e miserável, mas para poder mostrar a sua verdade, a verdade de Deus, profunda e amorosa. Ele quer que nós nos santifiquemos, sejamos configurados a Cristo, como São Pedro. Felizmente, alegremente o foi, e hoje no céu intercede por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair, ouço uma voz distante a chamar. Sobre o monte, por sobre o mar, ouço uma voz, me ponho a andar, e ela diz: vem, por sobre o monte, por sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar, por sobre a mas o monte é alto demais, muito além do que eu posso ir. Já me esgotei por aqui, é tão mais fácil desistir. Ouço uma voz bem perto a chamar. Falar, vem de dentro de mim.
por sobre o monte, por sobre o mar. Me falta o chão, me falta o fôlego, me falta o ar, me falta o mar. Que sobre a dúvida vem me chamar. Tua voz me faz acreditar. E ela me diz vem, e ela me diz vem, e ela me diz vem, ela me diz vem, e ela me diz vem, que ela me diz vem. E eu vou ler. E ela me diz vem, 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 ela me diz vem. E eu vou ler. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O amor entre os esposos, número 2360 e 2361. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos não é, em absoluto, algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara: Levanta-te, minha irmã, oremos e peçamos a nosso Senhor que tenha compaixão de nós e nos salve. Ela se levantou e começaram a orar e a pedir para obterem a salvação. Ele começou dizendo: Bendito sejas tu, Deus de nossos pais. Tu criaste Adão e para ele criaste Eva, sua mulher, para ser seu sustentáculo e amparo, e para que de ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo disseste: Não é bom que o homem fique só. Façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele. E agora não é por desejo impuro que tomo esta minha irmã, mas com reta intenção. Digna-te ter piedade de mim e dela e conduzir-nos juntos a uma idade avançada. E disseram em coro: Amém, amém. E se deitaram para passar a noite. Eu encontrei um lugar onde eu possa ser quem eu sou. O mundo não pode ouvir minha dor. É triste andar sem sentir o amor. Andei tanto tempo sem perceber que o caminho é você. Você é o meu mundo. Em Deus, o amor é o troféu. Na estrada caminho do amor, há muitos perigos e dor. Longe de ti eu senti solidão. Lugares incertos e passos em vão mostraram enfim a verdade.
estou a caminho da santidade. Teu amor é como mel, vou contigo até o céu. Cuidarei de tudo, você é o meu mundo. Em Deus o amor é o troféu. Em Deus o amor é o troféu. Em Deus o amor é o troféu. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 5 de agosto, nós recordamos o mártir Santo Apolinário. Ele é do século I da era cristã, logo que a Igreja estava se organizando em Roma, muitas conversões aconteciam. Santo Apolinário vinha de uma família pagã, tanto que o seu nome, Apolinário, é uma homenagem ao deus pagão Apolo. Ele ouviu a pregação de São Pedro e então se converteu, se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Foi enviado a ser missionário no norte da Itália, em Ravenna, e ali também se tornou bispo. Então ele é conhecido como Santo Apolinário, bispo de Ravenna. No seu ministério episcopal, evangelizou aquela cidade, combateu os deuses pagãos e tantas devoções falsas que lá existiam, quebrando todo o egoísmo e muita inveja, evangelizou e levou a pessoa de Jesus Cristo aos habitantes de Ravenna. Santo Apolinário é conhecido como um bispo firme naquilo que anunciava, firme na verdade, e assim morreu mártir também, uma vez que, na firmeza da sua fé, não negou que era cristão, e por isso teve de ser morto. Santo Apolinário, nós não temos uma data específica da sua morte. O que nós sabemos é que, de fato, ele é muito cultuado, há uma devoção muito forte na Itália, e principalmente no norte, depois que o cristianismo se tornou, então, permitido no Império Romano, se construíram igrejas em homenagem a este grande bispo da Igreja Católica. Sejamos nós também fortes na nossa fé. Peçamos a intercessão de São Apolinário para que não desanimemos. Às vezes, podem existir tribulações, egoísmos e tantos pecados que nos fazem se afastar de Deus. Vamos nos converter, mudar de vida e firmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão do mártir Santo Apolinário. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Apolinário a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Apolinário, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza ou imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és. Mesmo em meio a tempestades, nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza ou imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Você está ouvindo na Rádio da Família, Caminhando com Jesus. As palavras de Maria, eis aqui a escrava do Senhor, prenunciam aquele que dirá de si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muito. Assim, o Espírito Santo realiza entre a mãe e o filho uma harmonia de íntimas disposições,
que consentirá a Maria assumir plenamente o seu papel materno junto de Jesus, acompanhando-o na sua missão de servo. Na vida de Jesus, a vontade de servir é constante e surpreendente. Com efeito, como Filho de Deus, ele teria podido fazer-se servir. Ao atribuir-se o título de Filho do Homem, a propósito do qual o livro de Daniel afirma: todos os povos, todas as nações e as gentes de todas as línguas o servem. Teria podido pretender dominar sobre os outros. Ao contrário, combatendo a mentalidade do tempo, expressa pela aspiração dos discípulos aos primeiros lugares e pelo protesto de Pedro durante o lava-pés, Jesus não quer ser servido, mas deseja servir até dar totalmente a própria vida na obra da redenção. Também Maria, embora consciente da altíssima dignidade que lhe fora conferida no anúncio do anjo, se declara espontaneamente escrava do Senhor. Neste empenho de serviço, ela inclui também o propósito de servir o próximo, como demonstra a ligação entre os episódios da Anunciação e da Visitação. Informada pelo anjo que Isabel espera o nascimento de um filho, Maria põe a caminho e dirige-se, à pressa, para a Judéia, a fim de ajudar a sua parente nos preparativos do nascimento da criança, com plena disponibilidade. Assim, ela oferece aos cristãos de todos os tempos um sublime modelo de serviço. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Foi Deus quem te escolheu pra ser mãe do filho seu, e tu logo respondeste: eis-me aqui. Dissestes o teu sim, nos deste o Salvador. A Deus foste fiel e no céu te coroou, ó Maria. Ó Maria, mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Sei sozinho não consigo, sei que vou desanimar. Então vem, ó mãe, comigo caminhar. Ó Maria, mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Sei sozinho não consigo, sei que vou desanimar. Então vem, ó mãe, comigo caminhar, pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu eu possa chegar.
ser fiel até o fim. Sei sozinho não consigo, sei que vou desanimar. Então vem, ó Mãe, comigo caminhar, pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu eu possa chegar. Eu possa chegar.